horas mais 15 minutos, 12h15 agora. Boa tarde para todo mundo. Só confirmando, 12h15. E a gente está tendo aqui a grata satisfação de estar recebendo a doutora Ana Lídia Cabral, que é advogada, especialista nessa área aí tributária. E a gente hoje vai falar justamente dela, né? Da reforma tributária que está passando pelo Congresso. Já como eu falava anteriormente, antes do intervalo, já passou pela Câmara dos Deputados, né? Com a votação, inclusive, até bem mais larga, né? Como a gente poderia até imaginar. E agora está indo para o Senado, né? Vai para o Senado, depois do Senado ser aprovada no Senado, ela não vai nem para a sanção presidencial, vai ser logo promulgada, né? Logo de imediato. E começando então a valer. Então, Juliana, a gente vai bater esse papo, porque muitas vezes as pessoas ficam, se atêm, reforma tributária, né? Acham um negócio tão longe, né? Mas na verdade isso impacta diretamente na vida das pessoas, né? Aqui na ponta, né? Aquela pessoa humilde, aquela pessoa que recebe um salário mínimo, né? De que forma isso vai interferir na vida dessas pessoas? Doutora Ana Lídia, seja bem-vinda, muito obrigado, né? Por tirar esse tempinho para estar conosco aqui, é um prazer recebê-la. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, né? Uma satisfação estar aqui na Rádio Cultura novamente para estar esclarecendo. Uma boa tarde a todos os ouvintes, né? Espero que a gente possa estar tirando algumas dúvidas. Isso. Posso mamar um pouquinho, agora sim. Melhor? Isso. Agora sim. Pronto, né? Tirar algumas dúvidas, né? Eu pensei num formato de pergunta e resposta para ficar o mais aclarado dentro dos tópicos, como você falou, que dessa reforma, que são várias mudanças, várias propostas, mas aquelas que vão atingir mais diretamente ou que vão ter um efeito que vai ser sentido, né, mais pela população em geral. Muito então, bem. Isso foi o que eu pensei. E eu queria que então, para a gente iniciar, listar quais são os pontos que diretamente vão estar ligados assim a alguma mudança para a população, que elas vão perceber. Pronto, a gente vai ter no primeiro tópico, né, que eu acho que é importante trazer, é uma mudança gradual, não vai ser o impacto direto. E essa mudança, mesmo que ela seja aprovada já esse ano, essa mudança ela tá no texto atual, né? Sempre bom a gente ter isso em mente, porque esse texto que a gente tem hoje, ele pode sofrer alterações, né? Ainda vai para o Senado e é provável, na verdade, né? Pode não, é muito provável que hajam alterações no decorrer até o texto final de aprovação. Então, o que a gente tem hoje é que a mudança ela tá prevista para iniciar em 2026. Então, não é uma coisa que vai acontecer agora. E aí, dentro dos tópicos mais importantes, a gente vai ter exclusão de alguns impostos, a gente vai ter unificação de outros impostos, a gente vai ter substituição também. A ideia geral é simplificar o sistema tributário, que hoje é muito complexo, né? E aí, dentro dessa simplicidade, trazer mais segurança para a população, para os empresários, para todo mundo que contribui, para que o mercado ele consiga dar uma equilibrada, né? Tem período que a gente tem mais de 3.000 alterações tributárias numa semana, não é em um mês, é em uma semana. Então, assim, trazer um pouco mais de estabilidade, né, dentro dessa estrutura tributária, para que a gente consiga um mercado mais acolhedor, para que haja também um cometimento de menos erros, porque a gente tem muita gente que paga mais imposto do que deveria, que as empresas também concedem esse tipo de circunstância. Uma das principais perguntas é: vou pagar mais imposto ou vou pagar menos imposto com essa reforma? Essa é a pergunta que todo mundo quer fazer e quer ouvir uma resposta boa. Pronto. Né? Assim, vou pagar mais imposto ou vou pagar menos imposto com a reforma tributária? Em geral, o que está sendo visto pelo relator e pelos deputados até agora é que não haja um aumento na carga tributária. Regra geral é que a gente não sinta aumento na carga, né? Qual é a ideia, na verdade? É que vai haver uma redistribuição da carga tributária. Então, ou você vai sentir, o que é que as pessoas vão sentir mais? Uma redução em alguns impostos de consumo, em alguns bens de consumo, algumas coisas que a gente compra no dia a dia, vai ter uma redução dos impostos e que isso seja transferido para redução no preço. Então, a gente vai conseguir comprar produtos mais baratos do que o que a gente comprava antes da reforma. Baratear. Isso. Em compensação, alguns serviços que tinham uma incidência menor, vai haver uma incidência maior. São as alíquotas, no caso. Isso, das alíquotas. E aí, por isso que a gente diz assim, não vai ter uma regra geral, não vai aumentar, mas vai haver uma redistribuição. Então, aquilo que a gente contratava de serviço, que era mais barato, pode ficar mais caro, e alguns produtos que a gente comprava mais caro vão ficar mais baratos.
Eu estava vendo aqui, eu não sei se entrou na proposta, porque é difícil. Se você não tiver um entendimento, como a doutora tem, dessa parte tributária, você acaba se perdendo até no acompanhamento da reforma da tributária. Os tributos IPI, PIS, CONFINS, ICMS, ISS, eles saíram? Não é que eles saíram, eles foram extintos, não, né? O que foi extinto, por exemplo, é o IPI, que a gente teve essa noção de extinção. O IPI está ligado diretamente a o que é arrecadado, distribui para os municípios, e também tem muito a ver com essa questão de linha branca, né? De eletrodomésticos em si, para as pessoas entenderem aonde entra esse imposto, né? Dos impostos federais, né? A gente vai ter o PIS, a COFINS e o IPI. Aí o que acontece? O IPI houve uma substituição, uma extinção. Depende da interpretação, porque o IPI, ele traz o parâmetro, que é o imposto de produtos industrializados. Então, tudo esse parâmetro dos outros impostos, ele traz esse padrão para ser seguido. E aí, dentro dessa estrutura, a gente vai ter o IS, né? Que é um imposto seletivo para produtos específicos. Alguns produtos que são mais prejudiciais ao meio ambiente, prejudiciais à saúde, eles já têm uma taxação mais alta dentro do IPI. Aí, como a gente vai haver uma unificação desses impostos, então o ICMS e o ISS, eles vão ser unificados, que são impostos estaduais e municipais, e aí vão ser substituídos, eu quero colocar algumas aspas, né? Substituídos pelo IBS. E aí, o PIS e a COFINS, eles vai ser substituído pelo CBS. Então, assim, a gente vai ter essa unificação e vai ter essa substituição para que fique realmente mais fácil de você compreender. Então, em vez de você pagar PIS, a COFINS, você vai pagar só esse CBS. Em vez de você pagar separado ICMS e o ISS, você vai pagar o IBS. Entendeu? E o IPI, ele vai deixar de existir, porque ele vai ser substituído pelo IBS e pelo IS, e a variação das alíquotas é que vai ser percebida conforme o produto. Por exemplo, o cigarro, ele tem uma incidência maior de IPI, então ele vai incidir o IS, que é esse imposto seletivo, que é como se fosse uma taxação extra para produtos que são prejudiciais. Agrotóxicos, é um produto que ele já tem uma taxação a mais, uma alíquota a mais do IPI, e aí por conta dessa nova reestruturação, ao invés dele ter uma alíquota diferenciada do CBS e da IBS, ele vai ter esse imposto seletivo, que é um aumento, né, uma taxa extra para esses produtos específicos que são prejudiciais. Ainda dentro desses produtos prejudiciais, as bebidas alcoólicas, elas bebidas estão alcoólicas incluídas? Também são incluídas. Ou seja, a cervejinha vai ficar mais cara? Ela já é mais cara do que os outros produtos. Só que na hora de calcular, ao invés de a gente calcular com base no IPI, a gente vai calcular com base nesse IS, que é o imposto seletivo. Falando sobre as alíquotas, né, alguns produtos com alíquota zero, para o que realmente importa na vida do brasileiro, da maioria do brasileiro que é pobre, né, que vive com um salário mínimo ou um pouco mais que isso. Cesta básica, doutora, se a proposta for aprovada, né, com essa alíquota zero, nós teremos uma cesta básica com valor mais acessível nesse país, ou isso na prática não vai ser sentido? Isso. A cesta básica também é um dos pontos, né, que ainda tem alteração, que é justamente o parâmetro da IVA, que é o Imposto do Valor Agregado. Então, é como se fosse uma alíquota universal. E a gente vai ter 3 formatos dessa alíquota, né? Ainda não está estabelecida essa alíquota, mas existe uma expectativa de que ela fique em torno de 25%. E aí ela serve de parâmetro já com a soma dos outros dois, que é o IBS e o CBS. Então significa dizer o quê? Que esses dois somados devem dar igual a essa IVA. E aí, usando ela como parâmetro, que é uma alíquota cheia, que a gente chama, a gente vai ter 2 circunstâncias. Uma em que a gente vai ter zeradas as alíquotas, que é no caso da cesta básica. Então, a gente vai ter uma taxa, uma alíquota zero para os itens da cesta básica. Esses itens vão ser definidos. Porque o que a gente está trabalhando agora? Com uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional. Essa emenda vai alterar a Constituição no seu núcleo tributário, ou seja, naqueles artigos da Constituição que tem, que fazem menção, que estruturam
a tributação. E aí, dentro dessa nova alteração, a gente precisa de leis complementares, de outras leis que vão regularizar, que vão normatizar o que vai ser proposto lá na Constituição, né? Nessas alterações da Constituição. Dentre elas é a alíquota, né? E os itens da cesta básica que passarão a ter o zero de incidência. Além disso, outra coisa que é interessante é que a gente vai ter um desconto de 60% para alguns setores: educação, saúde, transporte. Então, a gente vai ter 3 parâmetros de alíquota. A 25%, que não é 25% ainda, tá, gente? Vai ter uma lei complementar, mas que se especula que seja 25%. Por enquanto, né? Considerando os parâmetros atuais desses outros impostos que vão ser unificados, que vão ser extintos, especula-se que fiquem em 25%. Então, por isso que eu estou usando esse parâmetro. Então, essa alíquota cheia de 25%, uma redução para alguns serviços e alguns setores da economia, como saúde, educação, transporte, que são serviços essenciais, né? Que vai reduzir essas 25% em 60%. Para que fiquem esses produtos, esses serviços fiquem mais baratos também, é uma coisa que a gente vai sentir, né? Porque as empresas podem estar repassando, a ideia é que as empresas repassem essa redução, esse desconto para o público, então os preços reduzam também. E aí, essa alíquota zero, esse parâmetro zero, para a cesta básica, para os produtos da cesta básica, que aí ainda vão ser listados, né? Quais não vão é ser qualquer os produtos? produto, tá no supermercado, também, né? Se fosse, não era bom é demais. qualquer produto do supermercado. Não, no mínimo é o feijãozinho, Isso, é o básico, arroz, né? o macarrão, né? Os produtos de limpeza também entram? Alguns, não são todos. Então, por exemplo, Mas os básicos sim, Mas né? os básicos sim. Né? A expectativa, né? A gente saiu a lista. falando da cesta básica, mas a gente também precisa falar sobre medicamentos, né, Tony? Que além dos alimentos, o que mais preocupa o brasileiro, principalmente aquele que ganham em média de um salário mínimo, é a questão de medicamentos. Tem gente que compromete metade da renda com medicamentos. E aí teremos impacto positivo sobre os medicamentos. Combustíveis também é um problema muito sério nesse país, está sempre um valor elevado. Já temos alguma novidade sobre essa questão também, doutora? Dentro dos combustíveis ainda está muita discussão. Por enquanto, ele está dentro do IBS, né? E aí, nessa expectativa, a gente não tem essa muita alteração. Como o IPI foi extinto, que é o que... O IPI e o ICMS é o que a gente briga mais dentro dessa parte do combustível, né? E aí, o que a gente tem de expectativa é uma redução da guerra fiscal, que a gente chama, né? Que varia de um estado para o outro. Isso. Né? Então, essa que a senhora explicasse direito essa guerra fiscal, que ela vai mudar. E dentro da expectativa, por exemplo, do medicamento, que é na área de saúde, também tem essa expectativa de que haja esse desconto, que hoje começou em 50%, hoje está em 60%. Então, como a gente tem aí uma alteração, né, ainda de expectativa de mudança no Senado, então a gente tem que acompanhar essas mudanças. Mas, por enquanto, começou em 50% esse desconto, né? Expectativa de desconto para setores de educação, saúde, no caso, incluindo também medicamento. E hoje parou, né? Dia 7, que foi quando saiu o resultado, em 60%. A gente não sabe se vai sofrer mais alterações no Senado. Existe expectativa também disso, dessa redução das alíquotas, né? No setor de saúde, incluindo também medicamento. Eu queria também avançar num outro ponto, né? Que eu achei interessante, do cashback, né? Do cashback. É a criação dessa possibilidade de devolução, né, dos impostos aí do IBS e também CBS, né, a pessoas físicas, de forma ampla, a ser definida ainda em lei complementar. Então, eu queria que a doutora pudesse explicar como que seria esse retorno desse dinheiro para o contribuinte, né? Isso é no repasse. Vamos lá. Os impostos, eles têm funções específicas. O Estado, ele arrecada os impostos e direciona de forma específica. Seja para a educação, seja para o transporte, para as escolas, para os hospitais públicos. E aí, o que acontece? Algumas circunstâncias de arrecadação desses impostos, que pode ser a maior por parte das pessoas físicas, e aí existe dificuldade no processo de recuperação, né? Então, a pessoa física... não reconhece ou não verifica, né? O cashback é uma forma mais popular da gente falar da recuperação, né? Então, essa devolução para a população ou para a pessoa física é que existe a expectativa de uma simplificação, como você mesmo falou, né? Por meio de lei complementar. Agora, a gente só está trabalhando, diz assim, fica já na Constituição autorizado esse cashback.
Mas aí como vai ser feito esse cashback é que a gente vai só saber depois, porque primeiro ele tem que ser aprovado, né? É outra coisa, é bem interessante que quando você fala em cashback, né, as pessoas acham que é dinheiro que vai voltar para você. E pode ser que não seja dinheiro, que pode ser serviços ou alguma coisa mais. Ou isenção em algum tipo de atividade, não sei. Então, vai depender dessa lei complementar que vai definir depois. De como né? Primeiro a gente aprova a alteração constitucional, depois a gente entra na regularização. Por isso que a expectativa de organização é que a gente comece em 2026, né? Que é onde está autorizada essas mudanças, e tem um período de transição até 2033. Ou seja, não é para agora. Nós estamos em 2023, tem 10 anos ainda para isso ser organizado e ser colocado em prática. Na sua visão, doutora, agora isso é uma visão pessoal. Misericórdia. Mas é assim, essa reforma tributária, ela realmente é benéfica, ela era fundamental ter acontecido, porque a nossa reforma tributária, a tributação é da década de 60, né? Então faz tempo que deveria ter sido modificada alguns pontos há muito tempo. Então ela foi necessária, no seu ponto de vista, ela realmente é benéfica ou ela traz mais malefícios do que benefícios? A reforma tributária, sem sombra de dúvidas, era extremamente necessária. A gente tem uma estrutura tributária muito complexa e ela deu para perceber já. Até pra gente explicar um pouco, preciso pelo menos essa parte da unificação dos impostos, né? Isso vai ficar mais fácil até para o brasileiro poder compreender. Para compreender. É imposto demais. Você compra um bombom, se você for olhar a quantidade de imposto que você paga, os tipos de impostos diferentes, você dá um nó na cabeça. É exatamente isso. E para quem recolhe, que no caso, muito mais diretamente são as empresas, quem faz esse recolhimento e esse repasse, é bem complicado, né? Você conversar com um contador que faz a operação, ele sabe, porque são muitos sistemas, são muitos recolhimentos, muitas formas, né? Nota de entrada, nota de saída, muda de um estado para o outro. Então, eu acho que um dos maiores benefícios é isso, essa unificação do ISS e do ICMS, embora os parâmetros sejam estabelecidos por municípios e estados, mas a gente vai ter um conselho deles, ao invés de ter essa guerra fiscal, que depois eu falo novamente. Então, minha opinião pessoal é que a gente tem uma necessidade gigantesca, porque a nossa estrutura tributária, ela é muito antiga, ela foi sofrendo alterações e reformas tributárias indiretas, mas assim, na operação. Então, a gente foi tentando remediar, né? Foi tentando tapar o sol com a peneira, fazendo micro-reformas, reestruturando operações pequenas por meio de resoluções da Receita, da Cefaz. Então, assim, era uma coisa que precisava muito vir de cima, vir da Constituição, né? Porque o nosso Código Tributário é anterior, aí vem a Constituição já em 88, que é recente, que a gente precisa estar modificando para que ela receba uma nova formulação de tributação. Então, é realmente necessária. Agora, a gente tem 30 anos que discute, já houveram 3 projetos de lei, né? E a gente está nessa PEC 45 de 2019, que é essa que está tendo um andamento maior e que já saiu do segundo turno, né? Então, assim, a gente tem uma expectativa de que haja uma simplificação e maior segurança. Agora, em termos de aumentar ou diminuir a carga tributária, ela está ficando ali mais ou menos nos mesmos parâmetros de pagamento, né? Agora haverá uma redistribuição. Agora, depois a gente pode rediscutir, né, dentro de lei complementar, essa redução, algumas isenções, né, algumas possibilidades de produtos, para além da inclusão de produtos da cesta básica, como é o caso do absorvente. Inclusive, nós da OAB assinamos o ofício para ser encaminhado para a Secretaria da Fazenda para incluir o absorvente nessa lista, né, que já é uma discussão também de gênero e igualdade dentro da tributação, porque ainda não temos. Então, assim, são muitos tópicos, né, itens que vão ser ou não incluídos, né, dentro do desconto de 60%. Mas, assim, é uma reforma necessária. Algumas coisas que não são tão boas, que a gente precisa ainda organizar, mas que vai entrar em processo de adaptação. E a previsão aí é de 10 anos, até 2033, para a gente ir se adaptando a esse novo formato, né? Eu só gostei de uma coisa também, viu? Começar a cobrar IPVA de jatos e iates, né? Já tava na hora, né?
Camarada compra um bem daquele, não paga nada de imposto. Aí, coitado do camarada, compra um carro popular. Dinheiro, né? Aí o camarada compra um carro popular. Parcelado em 1000 vezes. Exatamente. Aí ainda paga tem que pagar 3 o valor de um. Um absurdo. E ainda mais fazer um clamor aí, a governadora, pelo amor de Deus, o ano que vem, vejam ainda esse ano, uma maneira, não é um absurdo o IPVA de Pernambuco, né? O que se paga, né? Não é à toa que tem meio mundo de gente saindo, tirando os carros daqui e colocando, como diz no linguajar popular, matriculando em outros estados, porque, por exemplo, Bahia cobra agora, em julho, a cobrança é em julho. Paraíba, quando você vai olhar a diferença de alíquota de IPVA para Pernambuco e Paraíba, é absurda a diferença. Então tá meio mundo de gente correndo. Então não dá mais para ficar nessa, né? Então, e quem tinha seu iatezinho ali, né? na beira da praia. Eu não tenho, então né? não tô preocupado. Tem que pagar, meu amigo. Você tem que pagar. Se você é injusto, né? A gente não pode ser. A Constituição, ela coloca lá que, né, as decisões têm que ser de forma isonômica, né? Igualitária para todo mundo, mas... E o objetivo da tributação é justamente esse, é que quem tem uma renda maior, quem tem um poder aquisitivo maior, uma capacidade, que a gente chama, né, do tributo, capacidade contributiva maior, né? Então que ela contribua realmente mais do que aquele que tem uma capacidade contributiva menor. Então a gente precisa estar observando esses princípios, né? E evitando essa guerra fiscal, que não acontece só no ICMS. Isso. Acontece, como você mesmo deu um exemplo, do desvio fiscal, que não é uma sonegação, é você escolher uma matrícula, como fala no linguajar, melhor para você ter um benefício, né? E aí a ideia dessa unificação é justamente essa, né? A guerra fiscal do ICMS, ela acontece, por exemplo, uma coisa bem recente, a Shein. Ela teve uma discussão da tributação dos produtos da Shein, ou é Shein, não sei bem. Shein. É Shein, pronto. Aqui no Brasil nós chamamos de Shein mesmo. A gente não sabe como é de verdade, não. Shein. Lá deve ter outro, né? Shein. Pronto. Shein. E aí, vê essa discussão e agora vem a notícia. Vai ter uma fábrica aqui, né? Sim. Tá vendo aí? Vai ter uma fábrica no Brasil agora. Aí onde é que vai ser essa fábrica? E aí começa a briga. O estado que der menos ICMS, aquela briga do quem dá menos. Isso não vai ter mais, né? Isso. A ideia é justamente impedir essa guerra fiscal. Na prática, doutora, um estado que tiver uma condição, vou dar um exemplo, São Paulo, Minas Gerais, são estados que têm um poder aquisitivo bem maior, uma condição bem melhor do que estados nordestinos, do norte, por exemplo. E aí esses estados, eles conseguiam atrair os melhores investimentos, porque conseguiam oferecer melhores isenções, um pacote melhor de subsídio, Isso vai acabar, quer dizer, não tem mais história de, olha, Pernambuco é menos atrativo para mim do que São Paulo, por exemplo. Lobby de empresas também. As empresas aproveitam para fazer esse lobby. Olha, eu tô querendo colocar uma fábrica aí, mas e aí? Quem é que me ajuda? Isso. Né? Esse é o lobby que existe, então, né? A reforma também é para isso. O objetivo é justamente sanar essa guerra fiscal, né? Para dizer assim, olha, eu vou botar uma fábrica em Pernambuco porque eu quero ter essa fábrica, porque gera emprego, porque gera uma série de coisas. Mas quando os estados começam a brigar para que a fábrica venha para ele, começa a dar isenção, começa a dar inícios ou então prazos de isenção. Eu dou 10 anos, eu dou 5, eu dou 10, eu reduzo a alíquota. Quem pode mais oferece mais, exatamente. Né? E aí o objetivo é acabar com isso para que haja um equilíbrio, inclusive na própria alteração, né, na própria reforma. Já tem uma proposta do governo federal para subsidiar esses períodos de estabilidade da guerra fiscal, né? Ou seja, os estados que já têm o costume de ganhar essa guerra, eles precisam ter um subsídio de outra forma. Então a gente já tem aí um direcionamento de aproximadamente 40 milhões para dar uma equilibrada nesse período de adaptação, quando não houver mais essa diferença de alíquotas, essa diferença de impostos, seja no município, seja no estado. Eu tenho uma última pergunta, Tony, em relação às micro e pequenas empresas, porque são setores que sofrem bastante também no país hoje por conta da questão tributária. Teremos alguma mudança em relação? Né? Uma pergunta que a gente recebe, que eu notei bastante também, é se vai acabar com o Simples para pequenas empresas, ou MS também, né? Então, gente, não vai acabar com o Simples. Não existe o imposto do Simples, né? O Simples é uma forma de recolhimento, né? De organização interna
para que se você olhar a guia, né, o boleto do Simples, você paga vários impostos ali. Né? E aí não vai acabar com o Simples, e a ideia é que quando houver o encaixe o recolhimento desses novos impostos, né, que foram substituídos dentro da guia do Simples, seja, por exemplo, uma empresa que vende bens e mercadorias, que seria o ICMS, na verdade ela vai passar a recolher o IBS, né? E aí, dentro daquela estrutura de recolhimento do Simples e dos parâmetros do próprio Simples, que é em cima do faturamento, porque a gente tem uma tabela do Simples, né? E aí, conforme o faturamento, você também tem uma alíquota diferente. E aí, a ideia é justamente que essa unificação promova um melhor recolhimento e haja benefícios dentro do Simples, para as empresas, né? Para o EPP, para a ME, mas não há, dentro dessa estrutura atual, uma exclusão. O Simples não vai acabar. Tem muita gente com medo do Simples acabar. Não, o Simples não vai acabar. Eu vi que, e a ideia é que haja um encaixe também. Eles mantiveram dois regimes, Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional. Isso. Eles já são existentes, esses regimes tributários, né? Como você colocou. Quem é MEI, dá para ver lá que tem um bocado quando você vai pagar, tem ISS, e tem. ICMS. E mesmo assim você paga com muita isenção. O MEI também, a permanência do MEI e das isenções do MEI também não tem previsão até então, né? A expectativa é de que no Senado também, pelo menos nesse sentido, não haja alteração, até porque seria prejuízo para eles. O Senado, né? é bem mais fácil, né, do que a Câmara. O Senado, ele sempre parece que é aquela cabeça, por isso que chama casa alta, né? Parece que é onde se pensa melhor, né? Onde briga menor também no debate é mais realmente de ideias. O número é reduzido também de senadores, não tem aquela algazarra de 513 deputados, a confusão maior e a dificuldade maior é um projeto passar na Câmara dos Deputados. Quando passou com muita folga, né? Passou com muita folga, que já foi uma folga surpreendente também. Exatamente. Positivamente surpreendente. E dentro do Senado a gente também tem um distanciamento maior da população do que os deputados, né? E aí, quando você está lá dentro do deputado, o acesso ao deputado estadual, o acesso ao deputado, ele é mais fácil pela população. E aí o Senado, existe um distanciamento, então existe justamente essa possibilidade de haver uma troca maior de ideias isonômicas ou de ideias mais, digamos assim, operacionais ou técnicas, que a gente chama, do que na Câmara. Porque a gente sabe que a população e os meios da população, eles ficam mais visíveis dentro da Câmara, né? Exatamente. Doutora Ana Lídia, muito obrigado por nos ajudar aqui a desembaraçar esse nó, né, tributário. Mas no frigir dos ovos a gente tem uma reforma que não é, a gente até falou aqui, né, Juliana, não é a ideal, todo mundo sabe. Não existe perfeição ainda, né? Exatamente, mas foi a que deu para fazer, já tem alguns avanços, inclusive até a governabilidade do atual governo vai melhorar, segundo alguns estatísticos e especialistas na área, e foi um gol de placa desse governo atual, né, do governo Lula. Começar um governo com 6 meses, né, e já conseguir emplacar uma reforma. A gente sabe que o próprio Bolsonaro não conseguiu, o próprio Michel Temer também não conseguiu, nem a reforma da Previdência ele conseguiu, já foi Bolsonaro que sancionou um ano depois, né? Foi aprimorado a questão da discussão. Enfim, então não é fácil, é uma reforma importante e que a gente espera que realmente no bolso do cidadão ali comum da ponta a gente veja os efeitos, né? Porque a gente fala um monte de coisa aqui, mas se a gente disser, olha, vai diminuir no feijão, no arroz, no macarrão, a população é que entende, né? O objetivo é justamente esse, a gente trazer mais proximidade e entender que a tributação, ela faz parte do dia a dia da população, de toda a população, não é só do empresário. Tem exemplo maior do que Juliana falou? Um bombonzinho que você compra, pega a notazinha para você ver o cupom fiscal? Se você for olhar fui ali no mercado, comprei cesta básica, né? Ou a cervejinha do domingo, né? Então, se você for olhar a incidência, você vai saber que aquilo ali, se não existisse tantos tributos, o valor seria bem mais acessível. E aí, quando a gente tem uma isenção da cesta básica, inclusão de outros itens da cesta básica, a gente sabe que participa. Você é empresário, se o empresário começa a se enxergar como uma pessoa que beneficia toda a população por meio do seu tributo, né, que financia o SUS, que financia o tratamento do câncer, que financia a hemodiálise. Então, as pessoas não enxergam que a tributação está ali todo dia, mas a gente está ajudando. O LOAS, a gente
gente está ajudando. E a gente tem que ter essa noção. E quando você faz essa compra, você está repassando também. Porque aquele que recebe o LOAS, ele vai lá no mercado e faz a sua feira, ele compra o remédio na farmácia, e aquilo ali já tem o imposto embutido, vai estar financiando outras estruturas, já retorna para a população. Então tá tudo interligado. Não tem como você não enxergar essa ligação. É verdade. E a gente tem que simplificar cada vez mais para que a população entenda a importância e entenda que essa complexidade é por conta dessa teia gigantesca, né? O problema é que na prática, né, quem é mais afetado é o pobre no país, né, que acaba pagando uma quantidade muito grande de tributo, de imposto, e aí acaba tendo a sua renda praticamente toda comprometida. Exatamente. Doutora, muito obrigada. A gente vai convidá-la mais vezes para discutir essa reforma tributária que, como a senhora disse, né, não é do dia para a noite, mesmo que passe no Senado, mas vai demorar um pouco ainda. Então a gente vai entendendo melhor essa reforma daqui para frente. Muito obrigada. Obrigada, sempre um prazer, minha gente. Um abraço. Sertão Notícias na Cultura. E bora trazer recado agora.